Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós abordaremos um assunto que eu considero bastante importante, como todos os outros, que é como ser um cristão nos últimos tempos, nos tempos finais. A gente sabe que a gente já está vivendo os últimos capítulos da nossa história. A gente sabe que Cristo está bem próximo de voltar. E aí, como é que a gente se prepara? Como é que vai ser a situação das pessoas quando tiver a um piscar de olhos a volta de Cristo? E aí, lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 12, diz o seguinte: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E aí a gente entra num ponto bem importante, que é o seguinte: a gente sabe que no mundo em que vivemos a gente lida bastante com influências que podem acarretar a gente a perder a salvação em Cristo Jesus. E aí, como é que a gente lida com essa influência toda? A gente sabe que a partir do momento que vai ficando mais próximo, a influência vai ficando maior. E aí, como é que a gente consegue lidar com essas pessoas? Sabe? E como você pode ver, eu estou vestido com o lenço do desbravador, com a camisa do PG, porque esses dois órgãos eu considero primordiais para, pelo menos, te ajudar a fixar a sua mente em Deus. Assim como diz o voto do desbravador, que diz o seguinte: pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal, guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. E aí, como é que a gente consegue ser servo de Deus nessa situação tão difícil? A gente sabe que quando chegar o tempo do fim, os cristãos vão ser perseguidos. E como é que a gente faz para não ser um Pedro nos dias atuais e negar a Cristo 7 vezes ou mais? 3 vezes ou mais? E aí? Como é que a gente faz isso? Sabe? Primeiro ponto importante nesse momento é que a gente se lembre sempre que a vida do cristão nunca foi fácil. A vida do cristão sempre foi difícil. Afinal, o caminho é estreito. Então, a partir do momento que a gente tem essa noção, a gente passa a enxergar as influências do mundo com outros olhos. A gente passa a ver as dificuldades, assim como Jesus passou por grandes tentações quando ele estava no monte e Satanás apareceu. A gente também lida com tentações o tempo todo, seja num relacionamento de namoro, num casamento, entre amigos ou até uma coisa pessoal. E aí, a partir do momento que a gente não permite que nossa vida tenha um pequeno furo para essa tentação entrar e destruir todo o resto, a gente consegue ter uma mente firmada em Deus. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso preenchendo todos os vazios que a gente tem com Cristo Jesus. E aí, essa parte da influência a gente sabe que no tempo do fim vai ser enorme, porque vai existir de tudo. Satanás vai tentar de tudo para fazer você perder a grande batalha entre o bem e o mal. E aí, será que eu quero perder essa salvação? Será que você quer perder essa salvação? Eu creio que não. E aí, por isso, a gente precisa sempre firmar os nossos olhos a Cristo, porque é nele que a gente encontra nossa força, nosso escudo e nossa salvação. E aí a gente entra em outro ponto que eu considero bastante importante também. A salvação é individual, mas o que é que a gente pode fazer para ganhar mais pessoas para Cristo hoje? Cristo diz que é para a gente ir e pregar o Evangelho a todo mundo em nossa geração. Será que a gente tem feito isso? Ou será que muitas vezes a gente tem se
excluído, a gente tem muitas vezes negado algum pedido de um irmão da igreja, que muitas vezes é Deus usando o irmão para fazer esse pedido, sabe? E aí o que acontece? Existem muitas formas de pregar o evangelho hoje, seja por uma música, seja por uma pregação, por um estudo bíblico, pelo testemunho pessoal seu. Então, todos esses são pontos. E aí a gente entra na questão da nossa fragilidade no tempo do fim. A gente sabe que por sermos seres humanos, a gente está limitado a ter sentimentos frágeis. Mas não só isso, a gente vai ter uma fragilidade espiritual também. Já pensou, já parou para pensar assim, nossa, como é que vai ser o tempo do fim? Porque vê, os cristãos vão ser perseguidos, muitas vezes você vai ver seus amigos se desviando da fé. E aí, como é que você vai lidar com essa situação? Talvez você possa passar por uma situação da sua família dizer, meu filho, abandone essa religião, eu quero que você viva, não é para você morrer não. E aí? Porém, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente deixa que Ele comande a nossa vida. E pode até surgir sentimento de medo, sentimento de angústia, sentimento de arrependimento por ter desejado que Cristo comandasse a sua vida. Porém, a gente percebe o quão vitorioso é a partir do momento que a gente chega no céu e diz, foi a minha decisão de ter colocado Cristo à frente da minha vida que me salvou. E isso muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que você está falando besteira. E como é que a gente lida com essas pessoas? A gente não pode simplesmente... Essas pessoas julgam você por você estar colocando Deus na frente de tudo. Mas será que você também deve julgar essas pessoas? Ou será que você deve dar o outro lado da moeda? A partir do momento que você começa a dar o outro lado da moeda para as pessoas, você começa a mostrar o verdadeiro cristianismo que há em você. Então, foi uma explicitação breve, não foi uma coisa grande, mas que a gente possa sempre se preparar, estarmos prontos e vigiar sempre, orar sempre, para que quando Cristo voltar, a gente esteja pronto para subir e ir para o lar celestial com Ele. Posso orar por você? Fechemos nossos olhos para falar com o nosso Deus. Querido Deus maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. O Senhor sabe o quanto tem sido difícil as nossas lutas diárias por sermos cristãos, mas que o Senhor coloque na nossa cabeça que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Ti, Senhor, o Senhor faz o que há de melhor para nós. Então, Senhor, que a partir de hoje o Senhor nos abençoe, nos perdoe por cada pecado cometido, nos livra de todo mal e nos protege acima de tudo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, se você gostou desse vídeo, espero que você deixe seu like e compartilhe para o máximo de pessoas que você quiser. E deixa nos comentários assuntos que a gente pode falar aqui, que aí eu vou dar uma olhadinha e eu vou analisando. E aí quem sabe não aparece no próximo vídeo um tema que você pediu. É isso aí e valeu!